Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e hoje eu vou trazer aqui a lista dos jogos mais jogados de junho de 2024, gente. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu estou super atrasado, mas dessa vez a culpa não é minha, porque é o seguinte, essa lista que eu trago aqui dos jogos mais jogados todo mês é uma lista que ela é compilada por um usuário lá do Board Game Geek que chama Sharon Khan. E esse usuário posta todo mês os jogos mais jogados do mês anterior. Só que a lista de junho ele estava atrasado, ele só foi postar agora, gente, recentemente. E aí combinou também que eu estou reduzindo um pouco o número de vídeos aqui do canal. Para quem não reparou, antes eu postava 3 vídeos por semana, agora eu estou postando 2 vídeos por semana, então fica mais difícil ainda encaixar os vídeos recorrentes, até porque eu tenho muitos quadros diferentes que eu inventei para esse canal, e aí fica difícil sincronizar tudo e colocar tudo no prazo, gente. Então, vai ser assim, as coisas vão ser sempre um pouquinho atrasadas, um pouquinho fora do prazo, mas contanto que a informação esteja chegando e a gente consiga fazer as nossas análises, a nossa conversa aqui, eu acho que está valendo, né? Então vamos lá, gente. Igual eu falei, essa lista é uma lista que vem lá do Board Game Geek. Esse usuário Sharon Khan, ele olha todas as partidas que são logadas pelas pessoas e aí faz um levantamento ali dos jogos mais jogados, não por número de partidas, mas por número de pessoas que jogou cada jogo, entendeu? E aí vamos lá. A gente tem acompanhado já há algum tempo, então a gente já conseguiu ver algumas flutuações, algumas variações aqui e ali. E de cara eu vou falar os jogos que caíram fora dessa lista, que estavam na lista em maio e agora não estão mais e caíram fora da lista. O primeiro é o Forest Shuffle, que agora está em 11º, então ele caiu uma posição e agora ele está fora dessa lista, então não vai aparecer no vídeo de hoje. E o Wyrmspain, que caiu bastante, caiu 4 posições, estava em 9º, agora caiu para 10º. Estava em 9º? Estava em 9º, agora caiu para 13º. Caiu 4 posições, gente, então teve uma queda bem grande o Wyrmspain. Vamos ver se ele vai ter força para voltar. Ou se foi um fogo de palha, ele subiu e agora ele vai assentar em posições mais baixas, tá bom? Então, vamos começar. Em 10º lugar está um jogo que não estava no mês passado, em maio, né? Mês passado há muito tempo atrás, e voltou para a lista agora, gente, que é o Scout. O Scout subiu uma posição, está em 10º, foi jogado por 2.418 pessoas. E o Scout é um joguinho de cartas que vem numa caixinha pequenininha da Wink Games. É um jogo bem simples ali, de escalada, onde você tem que sempre fazer uma combinação de cartas que seja maior do que a combinação de cartas que está vencendo na mesa, que é a combinação da pessoa que jogou antes de você. E você precisa ganhar daquela combinação da pessoa. Com uma particularidade, você sempre pode usar uma carta de Scout que te permite roubar a carta da combinação que está vencendo ali na mesa. Então, não só você consegue reduzir o valor da combinação que está antes de você, como você consegue pegar aquela carta, posicionar na sua mão e melhorar as combinações que você tem. Sabendo que no Scout você não pode mexer na ordem das cartas que estão na sua mão. Você arranja uma vez e a partir dali você tem que respeitar a ordem que está ali e ir posicionando as cartas de alguma maneira que te permita criar as combinações que você precisa. Um jogo bem gostosinho de jogar, desse tipo de jogo que você joga uma partida e já quer jogar mais uma e já vai encadeando uma depois da outra. Então faz sentido ele aparecer numa lista de jogos mais jogados, porque realmente todas as vezes que eu joguei Scout, a gente nunca jogou uma vez só. A gente sempre terminou uma partida e já pediu para jogar outra. Em 9º lugar, também voltando aqui para o top 10, que estava fora do top 10 em maio, gente, é o Skyteam. O Skyteam subiu 3 posições. E talvez ajudado aí pelo Spiel des Jahres, por toda essa conversa em torno da premiação que ele acabou recebendo, né? O Skyteam voltou aqui a adentrar no top 10. E o Skyteam, gente, é um jogo cooperativo, então para quem gosta de jogo cooperativo fica aí uma dica, o Skyteam. É um jogo cooperativo onde exclusivamente duas pessoas jogam e vocês estão ali interpretando o piloto e copiloto de um avião. E o jogo é todo baseado em posicionamento de dados. Então, o piloto e o copiloto vão posicionando os dados deles nos diferentes recursos que eles têm que gerenciar ali no avião, sendo que eles não podem se comunicar entre si. Então, meio que um tem que estar entendendo o que o outro está fazendo para poder fazer toda a gestão que tem que fazer ali do cockpit. Da parte do flap, do trem de pouso, alinhamento com a pista, comunicação com a torre, tudo ali que tem que fazer na hora de pousar um avião. E esse é um jogo que ele tem muita rejogabilidade, muita variabilidade, porque ele tem pistas diferentes, com desafios diferentes, algumas têm mais tráfego, algumas
tem outras dificuldades. E eu já ouvi falar que vai ser uma expansão agora, onde você vai poder incluir turbulência na hora do pouso, o que já vai deixar ele um pouquinho mais desafiador. Então é um jogo que tem, assim, se sustentado bastante, tá bastante firme. Eu acho que o pessoal que gosta desse jogo tem gostado de verdade mesmo. Eu ainda não joguei o SkyTeam, não gosto muito de jogo cooperativo, mas esse é um que eu tenho vontade de testar só para ver como é que é. O SkyTeam foi jogado por 2.478 pessoas. Em oitavo lugar, mantendo a posição que ele já estava antes, está o Sea Salt and Paper, jogado por 2.733 pessoas. E o Sea Salt and Paper é um joguinho de cartas bem simples, que as cartas elas são animais diferentes, marinhos, ou coisas que tem a ver com o ambiente marinho ali, onde você tem peixe, barco, tubarão, nadador, lula, polvo, essas coisas assim bem marinhas. E a ideia do jogo do Sea Salt and Paper é que toda vez, a cada turno, a pessoa ela pode escolher comprar uma carta do monte do descarte ou comprar duas cartas do monte, escolher uma e descartar outra. E à medida que isso vai rolando, os jogadores eles podem baixar pares de cartas que vão ter ações especiais e valer pontos. E à medida que isso vai rolando, você vai juntando pontos tanto das cartas que você descartou, quanto das combinações de cartas que você tem na mão que ninguém ao redor da mesa sabe. E aí quando você atingir 7 pontos, você tem a possibilidade ou de encerrar ali aquela rodada e pontuar os pontos que você já tem, ou de fazer um desafio e falar última chance para os seus adversários, e aí eles são obrigados a jogar mais uma vez e tentar fazer mais pontos que você. E aí que está o charme do Sea Salt and Paper, é saber a hora de parar, saber a hora de desafiar os amiguinhos e torcer para que você consiga ganhar o seu desafio. Porque quando você ganha, você faz pontos a mais, você faz bônus. Mas se você perder o desafio, você faz uma pontuação bem baixinha. Então o Sea Salt and Paper ele tem uma interação muito gostosa de jogar com seus amigos. Ele tem uma simplicidade ali do próprio jogo. É um jogo rápido de jogar. E é um jogo que eu particularmente também gosto muito de jogar, que é o Sea Salt and Paper. Em sétimo lugar, também mantendo a sétima posição ali, gerenciando muito bem o motor, o calor e a temperatura, está o Heat. O Heat foi jogado por 2.825 pessoas e é um jogo de corrida de mais sucesso da atualidade, onde os jogadores eles estão não necessariamente onde os jogadores estão ali gerenciando o seu carrinho, desculpa, eu ia falar uma coisa nada a ver, onde os jogadores estão gerenciando ali o seu carrinho, só que os jogadores estão fazendo essa gestão do carrinho baseado no quê? Baseado num deck building das cartas que controlam o movimento do seu carro. E esse deck building, ele vai sendo jogado, as cartas que você vai comprando, de acordo com a marcha que você escolhe para o seu carro. Então marchas maiores podem jogar mais cartas, o que faz com que você consiga ir mais rápido. Só que quanto mais rápido você for, maior é o potencial de você fazer coisas que vão acumular calor no seu motor. E esse acúmulo de calor, com o tempo, ele vai poluindo o seu deck, porque quando o calor vem para sua mão, você não pode fazer nada com ele, você não pode usar, você não pode descartar, sua mão começa a ficar poluída e você começa a perder sua habilidade ali de andar mais rápido, de correr, de fazer as coisas. E aí você é obrigado a quê? Você é obrigado a reduzir a marcha, reduzir a velocidade do seu carro, para que você esfrie o motor e tire as cartas de calor da sua mão. Uma sacada genial, deixa o jogo super legal de jogar, super estratégico, ao mesmo tempo que tem uma interação muito legal, porque por mais que tenha essas diferenças, o jogo, a partida ela é bem apertado, o número de voltas é pequeno, então os carrinhos são sempre mais ou menos próximos, você sempre tem uma chance de recuperação, principalmente se seu adversário errar ali na gestão do calor dele. Então é um jogo assim, prato cheio, tem várias pistas, muita rejogabilidade, e é um jogo muito bom de se jogar, o Heat. Agora, em sexto lugar, gente, eu vou trazer uma polêmica aqui. O jogo caiu 4 posições. Foi o jogo que teve a maior queda do número de jogadores. Caiu para 3.059 jogadores. Que é o Harmony, gente. Está em sexto lugar. E pra mim, é porque esse jogo era fogo de palha. Eu não tô no grupo das pessoas que gostou muito do Harmony. Eu achei ele meio assim, blé. E as pessoas estão confirmando, ó. Olha o tanto de jogador que caiu aqui, caiu nas posições. Eu duvido que o Harmonies vai ficar no top 10 por mais 2 meses. Daqui 2 meses ele caiu fora. Pode anotar aí e volta aqui para me cobrar. Mas o Harmony, gente, porque muita gente gosta, é o seguinte.
O Harmonies é um jogo onde você está construindo um ecossistema. E você faz isso usando tokens coloridos que representam coisas diferentes. Que representa um rio, que representa uma árvore, que representa uma campina. E aí você vai comprando esses tokens de um mercado central, onde você sempre tem que comprar 3 de vários que estão disponíveis. E você compra esses 3, você tem que posicionar os 3 no seu habitat. E aí, você vai comprando cartas de animais que tem ali critérios que os animais querem para você poder posicionar os cubos daqueles animais. Toda vez que você cumpre com aquele padrão, você pode pegar um cubinho da sua carta de animal e posicionar ali. E cada carta de animal tem um número fixo de cubos. E aí, à medida que você vai posicionando e vai completando mais padrões, você vai tirando os cubos da carta até que você encerra as cartas e aquela carta está completa. Você pode comprar sempre mais cartas, você pode ter até 3, 4 cartas e tentar combar ali, tentar fazer uma sinergia entre os ecossistemas que você faz com as cartas que você tem, sabendo que você pode inclusive empilhar alguns tokens nos outros, então ele tem meio que um aspecto 3D geográfico. Ele é um jogo que, na teoria, é muito interessante, porque você tem que ter essa visão das cartas, da onde encaixa, de como é que você faz para fazer os combos. Eu, quando jogo, sinto muita aleatoriedade no jogo, sinto muita dificuldade de conseguir fazer as coisas combarem entre si. Me sinto um pouco obrigado a ficar colocando peças que eu não queria no meu ecossistema, poluindo ele e depois tendo muita dificuldade de resolver isso. Então eu acabo desgostando bastante do jogo do Harmony, gente. Mas foi um jogo que muita gente gostou, chegou abalando, falou que ia substituir Cascadia, falou que ia substituir Azul. Então vamos ver se vai ficar mesmo ou não. Mas até o momento ele tá aqui em 6º dos mais jogados, tá bom? Em 5º lugar, caiu uma posição, mas eu ainda fico feliz porque está num top que merece. É o nosso querido Terraforminho, o Terraforming Mars. Esse jogo, gente, que é um jogo que eu amo mesmo, de coração. Joguei recentemente, joguei ele faz uns 4, 5 dias e foi tão incrível como foi sempre todas as vezes que eu jogo ele. E o Terraforming Mars foi jogado por 3.127 pessoas. Para quem não conhece ainda, gente, o Terraforming Mars é um jogo onde nós estamos ali transformando o planeta vermelho num planeta mais habitável para nós seres humanos. E a gente faz isso através da construção de projetos, que são representados por cartas. A questão é que toda vez que nós construímos projetos que são representados por cartas, nós podemos fazer algumas coisas. Seja ela aumentar a nossa produção de recursos, então a gente tem 6 recursos básicos que a gente pode construir. Seja fazer atividades que vão ali terraformar, mexer nos parâmetros globais do planeta Marte, que é a porcentagem de oxigênio, a temperatura e a quantidade de oceanos. Toda vez que você manipula parâmetros globais, você pontua e se aproxima mais do final do jogo. Então ele é um jogo onde você tem esse aspecto de você tem que buscar fazer as coisas que vão mexer nos parâmetros globais, porque você vai pontuar com isso, mas cada vez que você vai fazendo isso, o jogo ele vai ficando mais perto do fim. Então você tem que saber se você quer acelerar ou não ao final do jogo, dependendo da estratégia que você está montando na sua maquininha de cartas. Um jogo que tem uma variabilidade infinita, porque tem um deck de cartas gigantesco. Um jogo que eu recomendo jogar com a expansão Prelúdio. É um dos únicos jogos que eu falo que tem que jogar com alguma expansão, porque ela corta meia hora da partida e deixa o jogo muito mais gostoso e muito mais dinâmico. E um jogo, gente, que assim, hoje ele tá no meu top 2, mas de verdade eu acho que ele deve ficar por aí nessa região aí por muitos tempos, que eu amo jogar o Terraforming Mars. Em 4º lugar, eu já citei ele hoje, hein? É o Cascadia. Então quem achou que Harmonies ia substituir o Cascadia, gente, podem tirar seu cavalinho da chuva. Olha o Cascadia aqui, firme e forte, subiu 2 posições. Foi jogado por 3.133 pessoas. E o Cascadia, ele é um jogo, gente, super relaxante de jogar, onde você também está construindo um ecossistema, mas o Cascadia é um ecossistema que se expande. Ele não é igual o Harmonies ou o Cálico, que é um ecossistema que vai se fechando e vai ficando cada vez mais difícil. O Cascadia ele vai se expandindo. Então, à medida que o jogo vai passando, vai aumentando as possibilidades de posicionamento de terrenos, de tiles de terreno que você tem ali. E esses tiles de terrenos que você posiciona, eles têm o tipo de terreno específico e o tipo de animal que é aceito naquele terreno. Então, toda vez que você compra um tile de terreno, você compra também um token de animal. E esses tokens de animais você vai posicionando nos tiles que aceitam aqueles tokens, e os tokens de animais pontuam de acordo com cartas específicas de cada animal. Então ele é um jogo onde você tem algumas dimensões de pontuação diferentes, que é os tipos de terreno, que é os padrões de animais que você está fazendo, e aí você fica tentando ali mesclar o que mais vai gerar pontos para você. Eu adoro um jogo assim.
O Cascade é um jogo, igual eu falei, apesar de ele ser um jogo onde você está tentando ganhar, tentando pontuar, ele é um jogo relaxante de você jogar, onde as coisas se expandem e você vai tendo mais facilidade de posicionar as coisas que você precisa. Então o Cascade é um jogo que está muito bem cotado na avaliação e é um jogo muito bem jogado aqui também, está vendo em quarto lugar dos jogos mais jogados de junho de 2024. Agora vamos ver o top 3, gente. Quem são o top 3? Vocês já devem ter adivinhado, porque né, são jogos que estão sempre aqui nos tops da vida. Mas em terceiro lugar está o irmão mais velho e original e verdadeiro do Wingspan, que caiu para fora do top 10. O Wingspan, gente. Clássicos são clássicos e sempre serão. O Wingspan é um jogo de observação de passarinhos, gente, onde você está ali comprando cartas de passarinho e posicionando nos 3 terrenos diferentes onde esses passarinhos vivem. E à medida que você vai fazendo isso, ele é um jogo onde você tem o quê? Você tem as cartas, você tem as comidinhas dos animais, as comidinhas dos passarinhos, que são as comidas que os passarinhos querem para ser posicionados no terreno deles, e você tem os ovos que você pode botar nas cartas de passarinho. E eles têm essas 3 possibilidades que se entrecruzam em si. Então, para você poder botar cartas de passarinho, você precisa ter a comida que o passarinho quer, você precisa ter que ter ovo disponível. Para você conseguir mais ovo, você tem que posicionar mais cartas. Então, o jogo ele demanda que você consiga meio que planejar uma sequência de ações que você quer fazer para você poder construir as coisas que você precisa para pontuar. Mas, além disso, ele é um jogo também que tem ativação de cartas. Então, toda vez que você faz uma ação em um terreno onde já tem passarinho posicionado, as cartas daqueles passarinhos vão ativando e vão fazendo mais ações encadeadas. Então, se você conseguir ter uma sorte de pegar umas cartas boas e ter ali a esperteza de posicionar uma sequência de cartas que seja convergente entre si, você consegue fazer combos muito legais à medida que você vai ativando as coisas e potencializa aí seu ganho de recursos, seu ganho de ovo, seu ganho de passarinho. Um jogo super assim, eu tô repetitivo, mas é porque essa lista é uma lista que eu gosto. Porque os jogos que estão na lista dos mais jogados, em geral, são jogos que eu realmente também acho que são bons e merecem ser jogados, gente. E o Wingspan, ele tá nessa lista, é um dos meus favoritos, em terceiro lugar, jogado por 3.202 pessoas. O segundo lugar me surpreendeu um pouquinho, subiu 3 posições, não esperava que ele fosse subir assim, não sei se teve algum motivo que catapultou ele aqui para o segundo lugar, medalha de prata, que é o Azul. O Azul sempre está aqui no top 10, nunca deixou de estar, mas é a primeira vez que eu vejo ele aqui em segundo lugar. Foi jogado por 3.357 pessoas e quase arranhou o nosso primeiro lugar, gente. Mas o Azul, ele é um jogo onde você está ali montando um lindo cenário de parede, de azulejo, colocando azulejos coloridos, né, nos espaços ali da sua parede. Só que você faz isso como? Comprando esses azulejos no mercado central, onde você pega todos de uma mesma cor de alguma das fábricas que estão disponíveis, e aí você vai posicionando aqueles tiles de uma cor em alguma das linhas. Você tem linhas que vão de 1 a 5 espaços, só que sempre que você posiciona os seus tiles que você compra, você tem que posicionar em uma linha somente. E à medida que essas linhas vão ficando completas, você é habilitado a colocar um daqueles tiles na sua parede, que é um grid de 5 por 5. E aí, obviamente, você sempre tem a pontuação quando você coloca a peça, e no final tem uma pontuação global, dependendo se você completou linhas, colunas ou todas as cores de das cores que você tem. Então ele é um jogo onde você tem uma simplicidade enorme de regras, você tem aí uma facilidade de botar ele na mesa e jogar. Você tem um jogo que pessoas que não conhecem muito do hobby conseguem jogar, pessoas que gostam de estratégia e são mais cracudos conseguem jogar, e é um jogo que acaba agradando muita gente e virou um clássico moderno, não é à toa, o Azul. Agora, o nosso primeiro lugar, medalha de ouro, campeão, é o campeão de todos os meses. Não deixou de ser um campeão ainda, gente. É o Ark Nova. O Ark Nova ganha esse pódio aqui desde que eu comecei esse quadro. E vamos ver se ele vai continuar ganhando até o final do ano. Eu acho que em algum momento ele vai cair desse primeiro lugar. Vamos ver, o dia que ele cair, a gente vai fazer aqui um alvoroço. Foi jogado por 3.916 pessoas. E o Ark Nova, ele é um jogo onde você também está jogando ali, montando uma maquininha de cartas, mas nesse jogo agora você está montando um zoológico. E você monta um zoológico baseado em quê? Baseado em cercados vazios que você vai posicionando e depois você vai jogando cartas de animais para ocupar aqueles cercados que você colocou. E aí, essas cartas elas vão te permitindo que você faça várias coisas. Você pode fazer parcerias com universidades, você pode conseguir patrocinadores, e à medida que você vai fazendo essas várias ações diferentes que o jogo te permite, você vai evoluindo em 2 trilhas diferentes.
a trilha da conservação, a trilha da atratividade, e aí quando essas duas trilhas se cruzam, você ativa o final do jogo. Meio parecido com Rise of the Gungeons, para quem já jogou. Então ele é um jogo que ele é uma corrida praticamente, porque você está vendo ali onde está seu adversário e você tem uma noção se ele está investindo muito em conservação, em atratividade, um balanço dos dois, para onde que ele está indo e o mais importante, o quão perto do final do jogo ele está. E aí você tem que tentar recuperar de alguma maneira e o jogo te dá vários caminhos para você fazer isso. Um jogo assim interessantíssimo. No meu último top de jogos da vida ele ficou em primeiro lugar. Não sei se vou manter ele em primeiro lugar para o próximo ano. Já estou pensando no meu top do ano que vem. Não tenho certeza se o Ark Nova vai ficar em primeiro, mas no futuro, quando a gente falar sobre isso, eu explico por quê. Mas não é um jogo que eu desgoste nem por um segundo. Eu amo o Ark Nova. Recomendo todo mundo a testar ele se você puder. Testa lá no Board Game Arena. Testa no seu amiguinho que comprou, não conseguiu pôr na mesa, está doido para jogar. Alguém vai querer jogar Ark Nova com você. Pode testar qualquer jogo dessa lista aqui, menos esse Sky Team, porque eu nunca joguei, porque eu não jogo jogo cooperativo. Mas o resto tudo você pode testar pra ver se você gosta, tá bom, gente? E aí conta aqui nos comentários se você gosta desse jogo, se você desgosta desses jogos, se você acha injusto que outro jogo chegue tá aqui na lista, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo e quem sabe eu consiga fazer o de julho esse ano ainda, né, gente? Porque eu tô publicando o de junho agora, setembro, outubro, não sei. Tomara que eu consiga publicar o de julho esse ano ainda, né? Muito obrigado!